A parte 1 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen chegou ao fim há algumas semanas, e o final dessa primeira parte deixou os fãs loucos para o início da segunda parte, que é o famoso Arco de Shibuya, que é considerado o melhor arco de Jujutsu Kaisen até o dia da gravação desse vídeo, e nele, várias batalhas incríveis acontecem, batalhas com grandes reviravoltas, mortes extremamente tristes e um final de tirar o fôlego. E nesse vídeo você irá descobrir quais são as 10 melhores lutas do Arco de Shibuya. Será que a sua luta favorita vai estar entre as 10? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Galera, para abrir o nosso ranking em 10º lugar nós temos Itadori Yuji e Megumi Fushiguro versus Jiro Awakaza, a batalha travada pelos estudantes contra o usuário de maldição que acontece perto da Torre C de Shibuya, com o objetivo dos estudantes destruírem as cortinas criadas. E essa batalha entra no top 10 porque mostra uma ótima coordenação de batalha entre Yuji e Megumi, onde ela já começa com o protagonista da história dando um soco poderoso no Awazaka, que leva o soco sem problemas, apesar de ser um golpe direto. Megumi e o Cão Divino Totalidade correm em direção a ele e Itadori se esquiva do caminho, permitindo que o Shikigami ataque o queixo de Awazaka com suas garras. Ao mesmo tempo que o Cão Divino consegue um ataque bem sucedido, Itadori pisa no pé do usuário da maldição e cria uma abertura para Megumi atacar. Um tipo de situação que ocorre diversas vezes no combate, e é algo que em fato Jujutsu Kaisen faz muito bem. Mas claro, o oponente não seria derrotado tão facilmente assim, e Awazaka continua bem, mesmo depois de vários ataques, o que faz o velho feiticeiro ficar orgulhoso e dizer aos jovens feiticeiros que eles estão cheios de promessas, e acrescenta que esses são o tipo de futuro que vale a pena roubar. E aqui também vemos uma ótima inteligência tática do Megumi e a confiança do Itadori para seguir as instruções do seu companheiro, porque o Megumi nota que o fato do corpo do velho ser tão resistente se deve à sua técnica inata, mas não acredita que possa ser algo como anulação de danos, o que faz os feiticeiros tomarem a posição de não ficar atacando com frequência para entender a fraqueza do oponente, e faz com que o Megumi use o Shikigami Fuga do Coelho como uma distração, o que gera dúvida nele sobre se os alunos tentarão atingi-lo com um golpe letal por trás do Shikigami. Enquanto isso, o Megumi revela a Yuji que a técnica do seu oponente é inversa, permitindo que o usuário faça com que ataques fortes sejam fracos e vice-versa. Para contrariá-lo, eles devem atacar com um golpe forte e um fraco ao mesmo tempo, e a ideia do Megumi é continuar atacando incansavelmente, para que o velho não saiba que eles descobriram sua fraqueza, algo que de novo mostra a ótima análise de tática do Megumi em batalha, que será ainda mais explorada durante a obra, e confirma que é de fato muito efetiva quando o plano do feiticeiro dá certo e eles conseguem derrotar o inimigo com a sequência absurda de golpes fortes e fracos, para que os golpes fortes fiquem fracos por causa da técnica inata do inimigo e sirvam de distração, e os golpes fracos sejam de fato aqueles que derão um dano extremo nele, o que resulta no sucesso dessa parte da missão e faz com que Yuji e Megumi consigam quebrar as duas cortinas e assim baixando a barreira que impede os feiticeiros de entrar na estação de Shibuya. Em 9º lugar, Meimei Yuyui versus Divindade da Varíola. E essa batalha começa quando Kenjaku encontra Meimei na plataforma da linha do metrô de Fukotoshin antes que ela chegue a Shibuya, o que eventualmente surpreende Meimei, porque para ela aquele é o gueto que deveria estar morto e de fato estava, o que reforça o mistério tanto para mais um personagem do grupo dos feiticeiros quanto para os leitores que estão lendo pela primeira vez a história, já que nesse ponto ainda não havia sido revelada a verdadeira identidade do vilão. E é durante essa conversa que Kenjaku usa a técnica de manipulação do espírito amaldiçoado do corpo de Geto para invocar a maldição da doença de grau especial, a Divindade da Varíola, e ela imediatamente ativa sua expansão de domínio, prendendo Meimei Yuyui dentro de um domínio de cemitério. Meimei é automaticamente confinada dentro de um caixão que aparece automaticamente ao seu redor, e como ela está sendo imobilizada, a feiticeira admite que esse domínio pode significar problemas. Yuyui grita por sua irmã, enquanto ela usa sua mão para bater no interior do caixão, tentando descobrir o que está acontecendo com ela. A maldição da doença continua com sua técnica inata e faz de repente uma lápide gigante bater em cima do caixão de Meimei. O impacto o empurra violentamente em direção ao chão, parecendo esmagá-lo. O Yui assiste horrorizado quando a maldição da doença começa a contagem regressiva de 3. No entanto, antes de chegar ao fim da contagem, a lápide se quebra porque a Meimei abriu o caminho para ela. Enquanto os escombros da lápide caem ao seu redor, Meimei pergunta há quanto tempo sua vida está em perigo, mesmo que por um momento. A dinâmica da batalha continua até que a feiticeira passe a entender como
como funciona o domínio da maldição, que é da seguinte forma: o domínio prende o alvo em um caixão, os enterra no subsolo usando a lápide caindo e em seguida inicia a contagem. E se Meimei não conseguir escapar do alvo em 3 segundos, ela será infectada com a doença da divindade da varíola e consequentemente morrerá. Só que a maldição da doença atinge automaticamente a pessoa com a maior produção de energia amaldiçoada e o domínio só pode ser usado em uma pessoa de cada vez. Por causa disso, Meimei faz do seu irmão o alvo quando diz para ele aumentar a produção de energia amaldiçoada, embora um único golpe da lápide pode matá-lo. Dentro do caixão, o Yui está se protegendo usando o domínio simples e a batalha se segue com os dois conseguindo enganar a maldição até que eventualmente a feiticeira consiga finalizá-la. Em oitavo lugar, eu coloquei os feiticeiros versus Dagon, uma batalha que tem 3 fases, eu diria. A primeira é Max Zenin, Naobito Zenin e Nanami versus Dagon. A segunda fase é quando os feiticeiros estão dentro do domínio da maldição de grau especial e o Megumi usa seu domínio para intervir na batalha. Finalmente, a terceira fase é quando Toji Fushiguro, que havia sido reencarnado dentro de um feiticeiro por técnica de espírito amaldiçoado, chega no local do combate e define a luta derrotando o Dagon. Contudo, essa luta fica aqui porque é uma batalha que mostra não somente a variação de técnicas dos personagens de Jujutsu, que são muito bem pensadas, mas também porque mostra mais uma vez um trabalho em equipe bem feito e destaca o perigo que é uma maldição de grau especial, até mesmo para um grupo de feiticeiros que não possuem o mesmo grau naquele momento da obra, e que mesmo dando o seu melhor, não sairiam vivos da situação se não fosse o Toji aparecer para ajudar. E a batalha tem um impacto significativo na obra, porque está relacionada ao resgate do Satoru Gojo, já que naquele momento era de conhecimento geral que ele havia sido selado, e o resultado dela traz consequências que será importante mais à frente na obra, como o Jogo aparecer depois do combate para praticamente matar todo mundo, e assim faz Nanami ficar nas condições que ficou e cair na armadilha de Mahito. Isso sem falar no choque que foi pro Naobito e Nanami ver o Toji, entre aspas, vivo na frente deles batalhando e os ajudando. Em sétimo lugar, eu coloquei Itadori e Nobara versus Mahito, onde a batalha acontece durante os últimos estágios do incidente de Shibuya, quando Itadori e Nobara enfrentam um poderoso espírito amaldiçoado de grau especial na estação de Shibuya e nos seus arredores. E a batalha é marcada por uma série de reviravoltas e estratégias por parte dos protagonistas e também do antagonista, onde Mahito, com a sua habilidade única de manipular formas e almas, apresenta desafios difíceis para Yuji e Nobara. E desde o início, o foco da batalha está na resiliência mental dos heróis, onde o Itadori é devastado pelas mortes e destruição causadas por Sukuna usando seu corpo, precisa superar seus sentimentos de culpa e desespero para enfrentar o Mahito. E a presença de Nobara, embora em boa parte do combate sejam separados, também é vital na luta, uma vez que ela demonstra sua força e determinação ao enfrentar o Mahito, embora esteja enfrentando o clone dele, que não pode usar sua técnica amaldiçoada em outras pessoas. Nobara usa sua técnica da boneca de palha de maneira estratégica e tenta encontrar maneiras de atacar a alma de Mahito, que é a sua fraqueza, principalmente usando a sua ressonância. E a batalha é uma verdadeira prova de quão brutal e implacável o mundo de Jujutsu Kaisen pode ser. É que no meio do combate, o Mahito verdadeiro estava enfrentando o Itadori, decide fazer um plano de última hora que acaba confundindo os dois feiticeiros, já que ao fazer seu clone fugir em direção onde o original está, ele consegue trocar de lugar com ele e eventualmente toca o rosto de Nobara e causa uma das mortes mais marcantes da obra, que é a morte de uma das protagonistas da série, num ponto onde todo mundo pensava que pelo menos o grupo do protagonista estaria a salvo, o que é uma prova da coragem de Gege Akutami, o que causa um impacto enorme em Itadori, levando-o a ficar em um estado de completa desesperança. E assim sua luta contra Mahito se torna uma batalha tanto física quanto emocional, e que de fato seria o fim do protagonista se o Aoi todo não chega no local para salvá-lo e iniciar um novo combate, que estará também nesse ranking. Porém, não vai ser agora, porque em quinto lugar eu coloquei Megumi versus Toji, que a batalha entre os dois é um confronto entre pai e filho, que adiciona uma dimensão emocional profunda à luta, pelo menos pra gente que tá lendo a história, já que o Megumi não sabe que aquele é seu pai e o Toji só percebe que é seu filho no final do combate. Decide tirar sua própria vida quando vê que deu tudo certo pra ele e que o Gojo de fato cuidou do seu filho. Mas falando da batalha em si, ela destaca a incrível velocidade e habilidade do Toji, já que a rapidez com que ele derrota o Dagon e depois domina o Megumi demonstra muito da sua habilidade de combate devido à sua nula energia amaldiçoada. E o Megumi, apesar de estar em desvantagem, demonstra sua inteligência e capacidade de planejamento durante a luta. Ele utiliza suas técnicas amaldiçoadas para criar distrações e tentar limitar as opções de Toji. A escolha de atrair o seu pai para um beco estreito e antecipar seus movimentos demonstra sua inteligência tática, o que resulta num final de luta realmente marcante, quando novamente o Toji escolhe apunhalar sua cabeça, que representou também o fim da sua presença física na história, já que ele voltou a ser relembrado pelo Gojo nos capítulos atuais de Jujutsu Kaisen. Fato é que a batalha entre Megumi e Toji carrega um simbolismo poderoso. Representa não apenas o confronto físico, mas também uma confrontação das complexidades da relação entre pai e filho, a herança familiar, os dilemas enfrentados pelos personagens, além de também a escolha do Megumi de afirmar seu sobrenome como Fushiguro, ao invés de Zenin, que reflete assim sua própria jornada de autoafirmação e independência dele em relação
ao seu clã, algo extremamente importante. Assim como também é importante você se inscrever aqui no canal se você é novo, para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen, e também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas assistirem, beleza? Porque abrindo o nosso top 5, que eu acabei de perceber que eu falei top 5 anteriormente e tava errada, era a 6ª posição, aqui nós temos Gojo versus Jogo, Hanami, Chozo e Mahito, o que eu diria ser um dos momentos cruciais da história de Jujutsu Kaisen, quando a batalha ocorre na plataforma da linha Fukutoshin, que foi cercada por uma cortina de raio de 400 metros, e o objetivo das maldições é selar Satoru Gojo, o feiticeiro Jujutsu mais forte, para facilitar o plano do pseudo Geto, ou seja, Kenjaku. Isso cria um senso de urgência porque o Satoru Gojo é o último obstáculo para a realização do plano das maldições, e assim elas utilizam uma estratégia bem pensada para tentar derrotar o que eu chamaria de novo Kotoko de Jujutsu Kaisen, já que ele teve seu braço cortado no último capítulo da obra. Embora, claro, a gente sabe que ele está curando ele novamente usando energia reversa. Mas enfim, as maldições ativam a técnica de amplificação de domínio para contornar a defesa do infinito do Satoru Gojo, tornando assim vulnerável aos ataques. Além disso, eles usam a multidão de civis como um escudo humano, forçando o Satoru a lutar de forma defensiva e minimizando suas opções ofensivas. E o Gojo demonstra sua incrível habilidade de combate e conhecimento tático ao conseguir tancar vários oponentes de grau especial ao mesmo tempo, principalmente o Jogo e Hanami, cujo qual o segundo foi de arrasta para cima pelas mãos do feiticeiro quando se precipitou em combate e decidiu usar sua técnica inata ao invés de continuar usando amplificação de domínio, coisas que não poderiam ser usadas ao mesmo tempo. Gojo também utiliza sua técnica do vazio limitado de maneira estratégica para derrotar centenas de humanos transfigurados lançados por Mahito, embora alguns civis sejam pegos pelo golpe, o que mostra que ele estaria disposto a fazer alguns sacrifícios pelo bem maior. Porém, o momento mais desesperador da situação é quando Gojo estava conseguindo resistir ao salamento do reino da prisão, e o até então conhecido como Pseudo Geto se revela para o feiticeiro mais forte e o faz vacilar. Afinal, o corpo do seu falecido amigo estava na frente dele e ainda assim seus 6 olhos continuavam sendo enganados pela técnica inata do Kenjaku, que o permitia transplantar seu cérebro para outros corpos. E a derrota temporária do Satoru Gojo acrescenta uma camada adicional de tensão à história e permite que outros personagens brilhem durante o arco de Shibuya e também nos arcos seguintes, já que o Gojo só veio a ser libertado recentemente do seu selamento e está atualmente batalhando contra Sukuna. E por falar no Rei das Maldições, em 4º lugar, Sukuna versus Jogo, onde a luta coloca frente a frente um dos espíritos amaldiçoados de grau especial mais poderosos, o Jogo, contra o temido Rei das Maldições encarnado, o Sukuna. A batalha é repleta de contato físico e demonstrações de poder e começa quando o Jogo encontra Yuji inconsciente e decide alimentá-lo com os 10 dedos do Sukuna para despertar o controle temporário do Rei das Maldições sobre o seu corpo. E a batalha subsequente é um confronto brutal e intenso, onde o Jogo tenta enfrentar Sukuna usando suas chamas amaldiçoadas e técnicas poderosas, como por exemplo o seu máximo meteoro, uma técnica que cria um meteorito gigante de chamas e foi capaz de destruir boa parte de Shibuya. No entanto, o Sukuna demonstra uma superioridade esmagadora, esquivando-se assim dos ataques de Jogo e derrotando-o de maneira rápida e devastadora. E a técnica especial de Sukuna, que lhe permite manipular chamas, confunde e surpreende o Jogo, que é consumido pelo poder do fogo do Rei das Maldições. E o desfecho da luta é marcado pela vitória impressionante de Sukuna, que consome o Jogo com suas chamas e o derrota completamente. A profundidade da disparidade de poder entre os dois personagens é enfatizada, solidificando assim a posição do Sukuna como uma força imensamente poderosa no mundo das maldições. E além das lutas físicas, a batalha também proporciona uma exploração das ideologias de Jogo e Sukuna, já que enquanto Jogo busca substituir a humanidade por espíritos amaldiçoados, Sukuna considera essa ideia idiota. Esses aspectos filosóficos adicionam profundidade ao combate e aos personagens envolvidos. Em 3º lugar, Sukuna versus Mahoraga, uma batalha com proporções épicas. Essa luta ocorre quando Sukuna é forçado a salvar a vida de Megumi Fushiguro e preservar seus próprios planos para o futuro. E a batalha começa com Megumi gravemente ferido após o confronto com seu pai ressuscitado e atacado por Haruta Shigemo, onde Megumi revela sua técnica das 10 sombras e invoca o poderoso Shikigami Mahoraga, o Shikigami que ele não conseguia controlar, que é capaz de se adaptar a qualquer ataque. Megumi e Shigemo percebem que precisam derrotar Mahoraga para sobreviver, contudo Fushiguro está severamente ferido e incapacitado, e a intervenção do Sukuna se torna necessária e ele assume o controle da situação. Mahoraga é um oponente formidável, capaz de se regenerar e se adaptar às técnicas do Sukuna. A luta é marcada por trocas de golpes intensos e devastadores, onde Sukuna tenta superar a capacidade de adaptação do Mahoraga, enquanto o inimigo busca encontrar uma maneira de neutralizar o Rei das Maldições. E a habilidade única de Mahoraga de se adaptar às várias técnicas cria um elemento de imprevisibilidade na batalha. No entanto, o Sukuna, com sua imensa experiência e poder, é capaz de explorar essa capacidade de adaptação ao seu favor, onde ele faz uma série de ataques poderosos, incluindo sua expansão
porção de domínio, o Santuário Malévolo, que causa uma devastação massiva na área ao seu redor, é acompanhado por uma estratégia para confundir e subjugar Mahoraga. Ao final da batalha, Sukuna usa sua técnica de fogo e lança uma flecha de fogo massiva contra o Shikigami, criando assim uma explosão de proporções épicas que aniquila completamente o seu adversário. Em segundo lugar, Itadori versus Chozo. A luta acontece dentro da estação de Shibuya e começa com Chozo, um feto amaldiçoado de grau especial com habilidades de manipulação de sangue, confrontando o Itadori, que foi um dos responsáveis por matar seus dois irmãos, Eso e Ketsu. A luta ocorre em um ambiente fechado, o que influencia as estratégias e movimento dos lutadores, e dominado pelo sentimento de vingança por seus irmãos, Chozo demonstra suas habilidades de manipulação de sangue e condensa sangue entre as palmas das mãos e dispara várias técnicas letais. Chozo também utiliza a técnica Supernova, criando explosões de sangue condensado ao redor de si, que se mostram bastante problemáticas para Yuji, embora ele adapte suas estratégias ao longo da luta, tentando assim aproveitar a velocidade e agilidade contra um oponente que é habilidoso a média e longo alcance. Yuji também faz uso do Mekamaru, a voz do seu amigo falecido, para criar distrações e confundir Chozo, e Mekamaru assim fornece uma dica crucial sobre a manipulação de sangue de Chozo, revelando que o sangue condensado se dissolve mais facilmente na água, e isso leva a uma mudança de dinâmica do combate, porque o Yuji começa a utilizar o ambiente ao seu favor. E assim temos uma luta épica dentro do banheiro, sério, uma das melhores cenas de luta do mangá. E assim, a luta é tanto física quanto psicológica, com o Chozo atacando Yuji com força bruta e manipulação de sangue, enquanto Yuji luta para superar suas próprias limitações e medos, lembrando-se de sua missão de proteger seus amigos. Apesar das adversidades e ferimentos graves, Itadori mostra uma forte determinação em lutar até o fim, colocando assim sua própria vida em risco para proteger os outros. Ele converte seu medo em energia amaldiçoada e permanece focado em sua missão. A luta é marcada por reviravoltas e momentos surpreendentes, até que Chozo é confrontado por memórias intrusivas de Yuji como seu irmão, o que o distrai e permite assim que Itadori ganhe uma abertura. No entanto, a luta deixa Yuji gravemente ferido e inconsciente, enquanto Chozo foge momentaneamente. E em primeiro lugar, claro, para mim, não poderia ser diferente, Itadori e Aoi Todo versus Mahito, uma batalha que começa quando Yuji Todo enfrenta o Mahito após a morte de Nobara, que havia quebrado a motivação de Itadori. No entanto, Aoi Todo intervém e salva Yuji não apenas fisicamente, mas também mentalmente na situação. E durante a luta, Todo e Yuji demonstram coordenação e estratégia, aproveitando suas habilidades para trocar de posição com Mahito e confundi-lo. E o feiticeiro de grau 1, o Todo, enfatiza a importância dos laços entre feiticeiros e a necessidade de continuar lutando, apesar das perdas e da tristeza. A batalha é uma demonstração de resiliência e determinação, enquanto os personagens enfrentam sua própria culpa e dor para continuar lutando. E a luta se intensifica à medida que Mahito revela uma transformação poderosa, o famoso corpo espiritual instantâneo de morte distorcida, e assim ele se torna um adversário ainda mais difícil. Porém, Yuji e Todo não recuam. Com o auxílio do seu amigo e uma série de ataques bem coordenados, Itadori consegue superar a forma avançada de Mahito. A batalha também apresenta uma reviravolta quando Kenjaku aparece. Mas enfim, essas são as 10 melhores lutas de Shibuya, na minha opinião. O que acharam? Gostaram ou não gostaram? Me conta a tua opinião sobre o ranking e também me conta quais são tuas 10 batalhas preferidas desse arco de Shibuya, que vai ser insano em anime. Porque eu vou ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.